capítulo 16. Começamos a estudar esse capítulo na semana passada. Fizemos a exposição do capítulo. Hoje vamos trazer algumas lições mais práticas do capítulo. A base da exposição nós fizemos semana passada e hoje a gente vai ver algumas questões bem práticas sobre o tema que Jesus aborda aqui, relacionado à mordomia de todo cristão. Lucas 16, a partir do verso 1. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quem é o dono desse mundo? Na sua mente aí você, acho que a maior parte respondeu assim: Deus. Você crê nisso mesmo? Ou é só uma resposta assim, automática? Se Deus é o dono desse mundo, Ele é o dono das nações. Correto? Se Ele é o dono das nações, Ele é o dono dos estados, das cidades, dos bairros, das casas, da sua casa. Será que a gente crê de fato nisso? A Bíblia deixa claro, em muitos momentos, que Deus tem domínio sobre todas as coisas nesse mundo, inclusive sobre o dinheiro desse mundo. O profeta Ageu vai dizer lá no capítulo 2, na verdade Deus, através do profeta Ageu: a prata e o ouro desse mundo são meus. A Bíblia, em vários momentos, e nós estamos diante de um texto que é mais um desses momentos, deixa evidente que toda a riqueza, todo o recurso, todo o dinheiro desse mundo é do Senhor. O que significa que, se é dele, o que eu tenho, o que você tem, o que nós temos, de onde vem?
nossas habilidades, nossas competências, nossas capacidades para conquistarmos os nossos recursos, o nosso dinheiro, o nosso ganha-pão, de onde vem? Quem você acha que concedeu a você a capacidade de fazer aquilo que você faz? Quem você acha que envia o cliente na sua loja, o paciente no seu consultório? Quem que você acha? Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: não digas, Deus falando para o povo, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Não digas. Antes, lembre-se do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. É como se Deus estivesse dizendo: não digas, é a minha capacidade, é a minha sabedoria, é a minha que traz dinheiro para minha casa, que traz recursos para minha família. Salomão vai dizer em Provérbios 8, 21, que é Deus que concede riqueza àqueles que Ele ama. Paulo vai perguntar em 1 Coríntios 4, 7, uma pergunta retórica. Paulo pergunta assim: o que você possui que não foi dado a você? O que é que você possui que não foi dado a você? Paulo está dizendo: olha, tudo que nós temos nos foi concedido pelo Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Agora, a gente sabe disso na teoria. Por que nós temos tanta dificuldade de compreender isso na prática? Por que a nossa prática não condiz com aquilo que nós afirmamos? Sabe qual é um gesto de adoração? Na verdade, um gesto grandioso de adoração que nós deveríamos nutrir. Chega uma notificação no celular. A do Itaú é assim: boa notícia, salário na conta. Sabe qual é um gesto de adoração? Na hora que chega a notificação, a gente dizer assim: Senhor, louvado seja o teu nome, pelo sustento que vem das tuas boas mãos. Quase, para não ser mentiroso, não é toda vez, mas quase toda vez que eu chego em casa com as compras, Cris diz assim: a gente precisa agradecer a Deus, porque isso aqui vem das mãos dEle. O que tens tu que não tens recebido? O Salmo 50, o salmista diz assim: todo animal da floresta, Deus dizendo, né? Todo animal da floresta é meu, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Olha o que Deus diz agora: se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Para encurtar a conversa, sabe o que Deus está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: eu não preciso de vocês. Cada pássaro, cada roedor, cada inseto, cada animal desse mundo é meu. Se eu precisar de alguma coisa, Deus está dizendo, eu não vou até você. Se eu tivesse fome, diz Deus, eu não te diria. Se eu precisar de alguma coisa, eu não vou até você. A verdade é que é você que vem a mim. É Deus dizendo, saiba que
tudo que você possui é dádiva, é um presente meu a você. Isaías relata no seu livro a prosperidade de Israel e ele diz assim: a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os teus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. E aí, diante dessa realidade de generosidade, Deus vira para os israelitas e diz assim: lembre-se daquele que lhes dá o poder de obter riqueza. Ou seja, Deus está dizendo assim: agora que você tem tudo, agora que você tem mais do que é preciso, agora que você tem mais do que é necessário, não se esqueça de mim, não se esqueça da fonte, não se esqueça da mordomia. Nós estamos diante de uma parábola que nos lembra da doutrina bíblica da mordomia. É Deus dizendo: não esqueça da sua responsabilidade com aquelas coisas que eu tenho dado a você. Essa é não a única, mas uma das mensagens dessa parábola. A indagação da história é como você tem administrado aquilo que é de Deus e está com você. Lembra como eu comecei aqui? De quem é o mundo? Se é de Deus, os estados, as cidades, os bairros, as casas, a sua casa. Começamos a ver vários textos bíblicos que deixam evidente que quem dá a você o seu sustento é o Senhor. É de Deus, está com você, está comigo. Nós somos mordomos daquilo que Deus tem nos dado. E como é que temos administrado aquilo que é de Deus e está conosco? Somos negligentes? Somos irresponsáveis? Como esse mordomo aqui da parábola, que vai ser demitido por causa da sua negligência, porque foi irresponsável, porque não geriu os recursos do Senhor dele como deveria gerir. Quando a gente olha para as Escrituras, e quando nós meditamos no tema da mordomia, que é um dos assuntos dessa parábola de Lucas 16, a Bíblia tem algumas coisas importantes a nos dizer sobre mordomia. A Bíblia nos diz, por exemplo, que existe uma maneira concedida por Deus para você aumentar a riqueza. Não vou me alongar nisso, mas já dissemos aqui em outras oportunidades. Se você tem condições de crescer, de ganhar mais dinheiro, e não faz isso, isso é pecado. Se esforce, vá além, estude, trabalhe, cresça, faça aquilo que Deus te deu condições de fazer e ganhe cada vez mais. Existe uma maneira que Deus nos concedeu de aumentarmos as nossas posses, a riqueza dele que vem a nós. Que maneira é essa? Trabalho. Como que nós aumentamos as nossas posses? Trabalho. Provérbios 14, 23 diz: em todo trabalho há lucro, mas a mera conversa leva apenas à pobreza. Trabalhar é a principal maneira através da qual Deus nos faz aumentar em riqueza. Provérbios 28, 19: o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Salomão está dizendo da forma mais clara possível:
Quem não arar, não vai ter colheita. Salomão está dizendo com todas as letras: só vai colher aquele que arar. Lembra-se do que Paulo disse para os crentes lá de Tessalônica? O pessoal começou a achar que Jesus estava voltando, que a segunda vinda de Cristo era iminente. O que eles começaram a fazer? Pararam de trabalhar. Paulo falou: que história é essa? Como assim? Vocês estão trazendo problema para a sociedade. Pode ler lá. Vocês estão sendo um peso para a igreja. E aí Paulo diz a famosa frase: quem não quer trabalhar, não coma. Gente, não é responsabilidade do Estado prover. Não é. Dar comida a quem não merece e a quem é preguiçoso não é bíblico. Paulo é claro: quem não quer trabalhar, não coma. Engana-se quem pensa que nós ajudamos as pessoas dando comida, quando quem recebe o alimento quer viver de maneira ociosa. Não quer trabalhar? Não vai comer. Paulo vai direto ao ponto. Em vários momentos, a Bíblia exorta o homem a fazer o quê? A se esforçar, a trabalhar, a labutar. Salomão diz: o preguiçoso vai se encontrar com a formiga. Observa os caminhos da formiga e seja sábio. O mesmo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele traz uma advertência seríssima sobre essa questão. Paulo vai dizer assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Como que nós provamos? Como que nós provemos? Como que nós trazemos sustento para aqueles que são da nossa casa? Trabalho, muito trabalho. E Paulo diz: você não quer trabalhar? Tens negado a fé. Trabalhar faz parte daquilo que significa ser cristão. Deus colocou o homem no jardim e disse assim: cuida do jardim. Antes da queda, o trabalho não é maldição da queda. Deus deu trabalho ao homem antes da queda. Trabalho. Infelizmente, nós vivemos numa geração em que as pessoas têm vergonha. Quando eu digo as pessoas, eu não quero generalizar, mas você sabe que parece que cresce a cada dia o número de jovens que têm sido chamados da geração neném, nem trabalha e nem estuda. É uma coisa absurda. A Bíblia diz que nós administramos as coisas de Deus através de quê? Trabalho. Segunda maneira de sermos bons mordomos e de aumentarmos o nosso tesouro, que na verdade é Deus quem nos dá, de acordo com as Escrituras, não apenas trabalhando, mas também poupando. Provérbios 21:20 diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Outra forma de dizer isso é o seguinte: olha, o sábio é aquele que economiza para o futuro, enquanto que o tolo é aquele que gasta tudo que adquire. Quando nós olhamos para as Escrituras, são muitos os textos em que a Bíblia nos orienta a poupar, a economizar. A Bíblia, com a sua mensagem, nos mostra que viver no limite
E tem gente que passa do limite. Acima do limite é tolice. Não economizar nada daquilo que se ganha é insanidade. É péssima mordomia. A Bíblia então diz que o tolo é aquele que come tudo, consome tudo, não tem nada guardado. Eu pergunto para você, como que alguém pode responder aos pedidos de doação, aos pedidos de ajuda, que muitas vezes acontece aqui nesse contexto, se ele gasta tudo que recebe? Não pode. Como que alguém vai investir no reino de Deus se não sobra nada do seu salário? Não pode. Como que você vai ajudar pessoas se você possui dívidas enormes no seu cartão de crédito? Não pode. Quem tem muitas dívidas, quem gasta mais do que ganha, não pode fazer a vontade de Deus nessa área tão importante do cristianismo chamada mordomia. Não pode. Como que nós aumentamos as nossas riquezas? Como que somos bons mordomos? Trabalhando, poupando. Terceiro, a Bíblia nos mostra que somos bons mordomos planejando. Se você não fizer planos e não perceber se aqueles planos cabem no seu orçamento, você sabe disso. Mas às vezes a gente precisa dizer o óbvio. Você já ouviu falar de um negócio chamado de lista de prioridades? Já ouviu falar? Não vende na Amazon, não vende na Shopee, mas é algo altamente espiritual. Uma lista de prioridades mostra que nós estamos pensando, planejando e trabalhando com o dinheiro de Deus que chega até nós. Irmãos, será que ao lidar com os seus recursos, será que ao administrar o seu dinheiro, você pensa assim: sou um administrador do dinheiro de Deus? É pedir demais. Porque a gente acha que é nosso. Eu trabalhei, eu conquistei, eu estudei, eu fiz a faculdade, eu entreguei o currículo, eu fui atrás, fui eu. Deixa Deus colocar uma pedrinha menor que essa pontinha da minha unha lá no seu canal da uretra. Quero ver se você vai trabalhar. Quem te dá a condição de fazer o que faz? A habilidade, a competência, a inteligência, as portas abertas, é tão somente o Senhor. Então será que nós, em algum momento, pensamos que os recursos que nos vêm, eles são de Deus e estão em nossa posse, e como que nós vamos administrar aquilo ali? Será que falar isso para gente crente, será que isso é pedir demais? Será que isso é um pensamento utópico? Mas é o que as Escrituras nos mostram sobre mordomia. Você já precisou administrar o dinheiro de outras pessoas? Uma coisa é você administrar o seu dinheiro, outra coisa é você fazer isso com os recursos de outras pessoas.
Eu pergunto, se nós administrássemos o dinheiro de alguém, da maneira como nós administramos o dinheiro de Deus, será que nós estaríamos presos por peculato? Salomão, mais uma vez ele nos ensina algo muito importante sobre essa questão. Ele diz em Provérbios 27, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Salomão está dizendo assim, olha, faça uma avaliação honesta e responsável das suas posses, e ao fazer isso, aprenda a planejar. Num outro momento, Salomão vai dizer, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Sabe qual é uma boa paráfrase desse texto de Provérbios 24? Seria mais ou menos assim, qualquer empresa é construída por meio de um planejamento sábio, torna-se forte por meio do bom senso e lucra por estar a par dos fatos. É o que Salomão está dizendo em Provérbios 24, 3 e 4. A vida é assim. Você quer ter sucesso com seu dinheiro, planeje com sabedoria, use seu bom senso, fique atento àquilo que está acontecendo ao seu redor. Gente, eu não tirei isso aqui de nenhum manual de consulta que ensina. Eu tirei isso da Bíblia. Isso é Bíblia. Falei aqui, semana passada. A cada 3 parábolas que Jesus conta, uma é sobre o quê? Dinheiro. Recursos. A grande maioria das parábolas que Jesus contou foi sobre administração, mordomia dos nossos recursos. Será por quê? Porque eu sei, você sabe, nós sabemos muito bem que se existe alguma coisa nas nossas vidas que ocupa tanto o nosso tempo e que tem um potencial absurdo de se tornar um Deus nas nossas vidas, é o dinheiro. Jesus está aqui falando sobre mordomia. E mordomia o que é? É a maneira com a qual nós administramos aquilo que é de Deus e está conosco. Será que a nossa mordomia com os recursos, a capacidade que Deus tem nos dado, será que isso traz glória para o nome dEle? Devemos trabalhar, poupar, planejar. Por quê? Porque os recursos que temos, eles são do Senhor, irmãos. Essas são atitudes positivas de um bom mordomo. Mas a Bíblia também fala de atitudes negativas, aquelas que devem ser evitadas. Por exemplo, na nossa mordomia com os recursos do Senhor, o que nós devemos evitar? Primeiro, mesquinhez. Provérbios, Salomão novamente, 11:24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á impura perda. Falei disso semana passada, de passagem, vou falar rapidamente aqui, porque nas próximas mensagens também vou falar sobre isso, mas por causa da teologia da prosperidade, textos como esse aqui têm sido cada vez mais deturpados, e o sentido real, original dele tem se perdido, mas a verdade está aqui. Salomão está aqui ensinando o quê? Generosidade e condenando a mesquinhez.
Salomão deixa claro que o mesquinho, ele tende à pobreza, e que existem pessoas que espalham e ganham mais. A Bíblia nos diz que quem é generoso, quem é abundante e quem não mede esforços para nos abençoar de uma forma impressionante, é quem? Quem? Que é generoso, que é abundante e que não mediu nenhum tipo de esforço para nos abençoar. Aquele. Quem? Aquele. Quem? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Antes, fez o quê? O entregou por todos nós. Pedro vira para Jesus, num determinado momento lá, daquelas crises dos discípulos com o mestre, e Pedro vira para Jesus e diz assim: mas Senhor, nós tudo deixamos para te seguir, o que será de nós? Lembra dessa história? Jesus vira para Pedro e diz: olha, Pedro, não há ninguém que tenha deixado tudo por amor de mim, que não receberá 100 vezes mais nesta vida, e quando morrer, receberá o céu. Irmãos, mesquinhez, aquela mão mirrada, isso não é bíblico. Uma atitude de avareza que faz conta de centavos, de mixaria para o reino de Deus, com aquele que entregou aquilo que ele de mais valioso possuía por nós. Revela muito sobre o caráter de uma pessoa isso. Segunda atitude negativa a ser evitada ao administrarmos aquilo que Deus tem nos dado, além de mesquinharia, precipitação. Salomão de novo. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva geram pobreza. Muito cuidado com a precipitação. Não são poucas as pessoas que, impulsionadas por uma propaganda, levadas por um modismo, influenciadas por amigos, fizeram coisas das quais, lá na frente, vieram a se arrepender amargamente. Colocaram tudo a perder. Se você vai adquirir algum bem que custa muita grana, faça isso com calma. É a orientação de Salomão. Pense, analise, pondere, busque conselhos, converse com pessoas mais piedosas, mais amadurecidas, que já trilharam aquele caminho. Muita gente se precipitou e se deu mal. Por quê? Ou melhor, muita gente se deu mal porque se precipitou. O assunto tratado nessa parábola, vocês não tenham dúvidas, é um dos mais importantes das Escrituras. A Bíblia é clara ao mostrar como que esse tema, a questão das posses, das riquezas, do dinheiro, como que isso tem um potencial enorme de nos afastar do Senhor.
Não por acaso, Jesus termina essa parábola dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Jesus diz claramente: não tem como você servir a Deus e a Mamon. O capítulo 30 de Provérbios, que eu estou citando aqui o tempo todo, o livro de Provérbios, mas o capítulo 30, diferentemente de todos os provérbios que citei até agora, não foi escrito por Salomão. Provérbios 30 foi escrito por um outro rei chamado Agur, que viu o filho de Davi arruinar a sua vida. Pregamos sobre Eclesiastes esse ano, depois pregamos 10 vezes sobre a vida de Salomão. Lembram por que Salomão tombou? Lembram um dos 3 motivos que fez Salomão tombar? Dinheiro. Agur viu Salomão tombar por causa de dinheiro. Olha o que ele diz, Provérbios 30, uma oração que ele faz: não me deis nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. O que Agur viu? Que o amor ao dinheiro é algo mortal, é algo que pode acabar com uma vida, é algo que pode destruir uma família. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, nessa igreja que você está aí, exorta os ricos, dá uma palavra para os ricos, e uma palavra de exortação. Sabe para quê, Timóteo? Que eles não depositem a sua esperança. Você lembra, né? Não é no dinheiro. Olha o que Paulo diz: não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. E aí Paulo diz assim: eles devem depositar a sua esperança não na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para a nossa alegria. Você entende onde deve estar a nossa confiança? Naquele que tudo nos concede, naquele que nos chama a sermos bons mordomos dos recursos dele que estão com a gente. O dinheiro é algo tão poderoso que leva muitas pessoas não apenas a se esquecerem de Deus, mas faz com que muitas pessoas negociem princípios. Porque não é apenas se esquecer de Deus, porque tem muita gente que esquece de ser generoso com o Senhor e vive ali uma vida mesquinha com as coisas de Deus. Mas não é apenas isso que o dinheiro é capaz de fazer. O dinheiro, muitas vezes, leva as pessoas a negociarem princípios, valores. Por exemplo, a Bíblia fala que por causa do dinheiro, Acã trouxe a derrota para o exército de Israel e a morte para ele e para toda a família. A Bíblia fala que por causa do dinheiro, Balaão pecou contra a verdade e tentou amaldiçoar Deus. A Bíblia fala que por causa de dinheiro, Dalila traiu Sansão e produziu a morte de milhares de pessoas. A Bíblia fala que por causa de dinheiro, Judas vendeu Jesus.
A Bíblia fala que por causa de dinheiro, Ananias e Safira se tornaram os primeiros hipócritas da igreja. E Deus foi lá e os executou como testemunho para a história e para o mundo do que acontece com pessoas que amam o dinheiro mais do que a Ele. O juízo vem. Diz o ditado que todo homem tem seu preço. Todo homem tem seu preço. Eu pergunto para você, em qual momento que os seus princípios desaparecem da mesa? Está você e o outro, e a outra. E vem a proposta, e vem a pergunta. Mas junto com a proposta e a pergunta, vem a informação de que você vai ter que fazer aquilo que as Escrituras dizem, não faz. E aí a pessoa diz, mas eu te ofereço tanto. Em que momento que os princípios desaparecem? Você negocia seus valores quando a proposta é tentadora? Para muitas pessoas, quando o dinheiro fala, a verdade se cala. Não são poucos os que vendem a defesa da verdade por cifrões, por uma promoção, por cargos valiosos. Será que lá no seu trabalho você está se vendendo? Conta-se que um homem chegou numa festa, aquela festa de arromba, sabe, só gente rica, bonita, bem vestida. E ele começou a observar a festa. E ele viu que tinha uma mulher bonita, muito bem vestida, sozinha. Ficou olhando para ela, reparando, 5, 10, 20, 30 minutos sozinha. Ele se aproximou dela e falou assim, pertinho dela, baixinho: você passaria a noite comigo por $100.000? Ela ficou meio envergonhada e respondeu baixinho para ele: sim. Aí ele disse: e por $10? Ela esbravejou e disse: quem você pensa que eu sou? E ele disse: isso nós já estabelecemos, agora a gente só está negociando o preço. Em que momento você vende os seus princípios e os seus valores? Tem preço os seus valores? Se tem, saiba que Satanás vai te levar até esse preço, porque ele te conhece. Eu quero encerrar lendo Deuteronômio 8. Abra aí, por favor. Deuteronômio capítulo 8. A partir do verso 11. Guarda-te, Moisés dizendo para o povo, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno.
para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair da água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. O que Moisés está dizendo aqui? Moisés está dizendo, olha, quando vocês tiverem sustento e fartura, não se esqueçam do Senhor. Foi Ele, é Ele quem nos dá tudo o que nós temos. Seja um bom mordomo daquilo que Deus tem dado a você. Não permita que o amor ao dinheiro torne você uma pessoa ingrata, como aquele mordomo da parábola contada por Jesus, que de forma ingrata traiu o seu patrão, que de forma ingrata passou o patrão para trás. Como que Jesus termina a parábola? Você pode só ouvir, porque você abriu aí em Deuteronômio. Jesus termina dizendo: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não dá, gente, não dá, diz Jesus, para servir a Deus e as riquezas. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque esse é um assunto bem difícil, bem complicado. Isso mexe com os nossos ídolos. Essa é uma exortação das Escrituras que mexe com aquilo que a gente ama de verdade. Mas está aqui, não está? E Jesus diz, olha, fica atento, cara, porque isso tem o poder de te afastar de mim. Fica ligada, moça, porque esse é um assunto que pode desvirtuar você dos caminhos do Pai. Que Deus use mais essa exortação para nos lembrar de quem deve ser o dono das nossas vidas e como nós devemos administrar aquilo que é dele, e nós estamos apenas administrando. Ó Deus, ajuda-nos, que o Senhor nos dê graça diante do que ouvimos, que a Tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações, que a Tua palavra possa fazer o que é necessário no coração de cada um de nós aqui, em nome de Jesus.